Oi, eu sou a Pri e aqui eu compartilho da graça de Deus na vida comum. Vem comigo! Oi, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindas ao segundo episódio do GraçaCast! Uhul! Gente, eu tô adorando, tô sendo, assim, muito abençoada, muito edificada por esse tempo, sabe? Por essa ferramenta de streaming, né? Que é aqui o Spotify, e poder compartilhar dessas coisas de uma maneira mais prática com vocês, né? E a gente pode abordar assuntos que não daria para aprofundar lá no Instagram. Então, assim, muito grata a Deus pelos feedbacks que eu tenho recebido de vocês no direct, nos comentários também lá do vídeo do YouTube que eu postei. E teve gente que foi tão gentil, foi lá no YouTube deixar um comentário e dizer, vim ouvir aqui também, né? Então, assim, louvado seja Deus pela vida de vocês e que nós sigamos, né, com esse propósito de edificar a nossa vida, de fundamentar ainda mais a nossa fé na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém, minhas queridas? Então, hoje, eu vim aqui compartilhar algo que age em meu coração há muito tempo, né? Que o que ninguém te conta sobre a atividade física. E, principalmente no meio cristão, a gente vive ainda uma realidade muito, de certa forma, com um certo tabu, né? Quando você é crente e você cuida do corpo, quando você é crente e você pratica atividade física de forma regular. E assim, aqui eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou compartilhar alguns pontos, né? E eu pretendo dividir essa temática em 2 episódios, porque eu vou ter que me estender, né? Vai ser um pouco mais longo, e aí para não ficar um episódio de 45 minutos, eu acho melhor dividir e fazer em 2 episódios, até para assimilar melhor, né? Pelo menos para mim aqui, quando eu fui escrever tudo que eu tava pensando, eu vi, não, é melhor fazer em 2 episódios. Tudo bem? Posso contar com vocês? Então, episódio 2, parte 1, de O que ninguém te conta sobre a atividade física. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versos 20. O que é que diz? Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quando a gente vai folhear um pouco a Bíblia, a gente vai encontrar muitas atividades para os homens de Deus, né? Davi, ele estava lá apacentando as ovelhas, cuidando dos animais. Quando a gente olha para Adão no Jardim do Éden, ele cuidava, né, da terra, ele arava a terra. Quando a gente vai olhar para Abraão, para Esaú, Isaac, Jacó e toda aquela galera ali do começo, né, da criação, todos se ocupavam. Ou eles estavam andando muitos quilômetros, né, viajavam-se a pé, ou ainda eles cuidavam da terra, cuidavam dos animais. Então, desde o Antigo Testamento até os evangelhos, né, os próprios evangelhos, quando você fala dos discípulos caminhando com Cristo, né, por longas trajetórias, longos quilômetros que eles andavam ali tudo a pé, você sempre vai encontrar, vez por outra, o homem sendo ativo, ou seja, Deus, desde o princípio, né, quando a gente vai lá no Gênesis, Deus criou o homem para ser ativo, né, trabalhador, e isso, querendo ou não, nos leva a pensar que Deus nos criou para sermos fortes. Não só fortes no sentido literal da palavra, né? Mas eu acredito também que na força física mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, não tem como a gente chegar a um senso de que os homens na Bíblia eram fracos fisicamente. A gente encontra soldados, né? A gente Josué, Gideão, você vai passando pela Bíblia e você encontra homens extremamente fortes, não só pela capacidade que Deus os deu naquele instante, como um todo. Então, quando a gente fala de força na Bíblia, a gente lembra logo de quem? De Sansão, né? Mas não é esse o ponto.
sempre quando eu vejo Sansão ilustrado em livros ou em desenhos, ele é sempre musculoso, né? Ele é sempre muito musculoso, muito forte, muito alto, mas a força de Sansão não vinha dos seus músculos. Apesar de que eu acredito que realmente Sansão devia ter um porte muito grande, porque ele amedrontava, né? As pessoas tinham medo de Sansão por conta da força que o corpo dele evidenciava. Então, acredito sim que ele era esse homem com porte maior. Mas a força dele não vinha dos músculos, né? Vinha do Senhor. Mas isso não retira de nós a ideia de que Sansão tinha músculos fortes. Então, eu queria aqui relatar principalmente a força física do próprio Cristo. Se a gente for parar para pensar, não é o foco aqui da mensagem, mas eu acho importante a gente relatar a força física do próprio Cristo, né? Lá em Lucas 2, 52 fala assim: e Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando a gente vai lá para Lucas 5, se eu não me engano, isso é relatado novamente, ou seja, o próprio Deus, né, que se fez homem por meio de Cristo, andava quilômetros, né? Chegou no templo, derrubou as mesas, virou tudo lá e carregou a sua própria cruz, né? Tem historiadores que falam que a cruz de Cristo foi usada de uma madeira específica e ela era extremamente pesada, né? Então, assim, Deus deu essa capacidade para Jesus, mas eu não imagino Jesus sem força física, porque ele era homem, ainda que Deus, ele estava como homem naquele momento, né? Então, o que isso fala para nós? Se a gente for parar para pensar um pouco. Então, eu não quero aqui falar heresia, né? Misericórdia. Eu sou uma pessoa que estudo teologia a passos bem vagarosos, né, gente? Eu não tenho mais aquele tempo para estudar como antes, mas eu gosto de estar entendendo a profundo as escrituras. Tanto que eu tenho uma Bíblia de estudo que ela me remete ao original, né? Ao que as palavras naquela época significavam. Então, assim, eu não quero aqui falar besteira. Por isso que eu me preparei para compartilhar com vocês algo, né? E fiz algumas pesquisas, enfim. Estudei a fundo, porque muita coisa estava na minha cabeça, mas eu não estava conseguindo organizar. E assim, não é a atividade física, ela não é o mais importante na nossa vida. O nosso corpo, ele não é o mais importante na nossa vida. Ele não é o primeiro lugar, certo? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas faz parte da nossa vida ordinária o corpo, cuidar do corpo. A gente precisa tomar banho, a gente precisa se alimentar, a gente precisa lavar o cabelo, né? Mãe, de vez em quando, não. Mãe, às vezes, não dá, né? Eu entendo, irmãs. Passei por isso também. Mas o nosso corpo, ele nos arremete a cuidados comuns e essenciais para a manutenção da vida ordinária. Então, a gente precisa tomar banho, não é? Não é uma coisa óbvia, uma coisa simples? A gente precisa comer. Só que, ainda que seja, né, o que comemos, o que bebemos, ou se a gente faz alguma atividade física ou não, isso vai nos levar a refletir diretamente em nosso corpo, né? Seja para torná-lo mais forte, seja para enfraquecê-lo. Ainda que a gente pense que é bobeira, né? Mas isso vai potencializar ou não. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente for analisar um pouco as escrituras de um modo geral, assim, tirando um zoom, a gente vai ver várias passagens na Bíblia em que os homens eram orientados a se cuidar, a tomar remédio, né? Como o próprio Paulo falou para Timóteo tomar uma certa quantidade de vinho porque era importante para o estômago dele, que ele tinha problema no estômago. Então, assim, o próprio apóstolo Paulo fala de doença. Então, assim, o que é que vai fazer com que o meu corpo fique doente? É a má alimentação? É o sedentarismo? Hoje a gente tem conhecimento científico, né, que se aplica claramente ao contexto que está na Bíblia, né? A ciência, ela não é excluída. A ciência, ela não é a nossa principal fonte.
mas tudo que a Bíblia diz, os cientistas estão descobrindo. Mas o ponto que eu quero chegar é que sempre eu recebo, sabe? Mensagens, né? Pri, como é que eu vou fazer? Porque é muito complicado e tudo. E assim, a minha ideia aqui é conversar sobre coisas inerentes à atividade física que ninguém fala, né? Porque se a gente for parar pra pensar, quase todo dia, né? A gente fica tentando entender como é que a gente vai fazer para se exercitar, para acordar cedo, para organizar as demandas, seja trabalhando fora ou trabalhando fora e em casa. E eu gostaria muito de ter uma resposta melhor, assim, sabe? Mas a verdade, gente, é que o que eu penso é que a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo para além do banho, sabe? Né? A gente pensa assim, não, vou tomar... Eu tomo banho, eu lavo meu cabelo, então isso já tô cuidando do meu corpo. Por quê? Quando a gente ora a Deus, a gente pede muitas coisas para Ele, né? E a gente pede bênçãos, a gente pede para que Ele nos dê força para vencer as adversidades e tudo mais. Mas muitas vezes a gente esquece que o nosso corpo, ele é um instrumento de adoração a Deus, né? Se a gente for para 1 Coríntios 6:19, olha o que é que diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, Paulo aqui, né, tá dando um puxão de orelha na igreja de Corinto, e eu penso que, a grosso modo, ele tá falando que a gente precisa cuidar dessa casa, que é o Espírito Santo. A gente não pode viver de qualquer jeito, né? Ainda que miseráveis como somos, né? Deus derramou do seu amor por nós, por meio do Espírito Santo, que ele deixou presente, gente, dentro da nossa vida, sabe? Que coisa boa é ter o Espírito Santo de Deus, que nos alerta, que nos sonda. E assim, o que a gente está fazendo com essa casa? A gente está cuidando bem dessa casa que o Espírito Santo mora? E eu não vou aqui entrar no contexto de... Pri, então você está falando que cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar do espírito? Não, eu não estou falando necessariamente isso. Mas eu acredito que um não pode negligenciar o outro. Porque nós todos, quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12, que Deus fala, né? Por meio de Paulo, através das funções do corpo, a gente precisa entender que tudo orna, tudo se encaixa. E a gente não pode viver de qualquer jeito. Dentro desse contexto aqui de 1 Coríntios 6, Paulo também adverte a igreja de Corinto a respeito da sensualidade, do uso indevido do corpo e da imoralidade sexual. Então, assim, muitas vezes a gente se perde na ideia de que me resguardar da imoralidade ou do uso indevido do corpo é fugir daquilo que ele é utilizado. Ou seja, eu não vou para academia porque eu tô pecando, sabe? Ou então porque a gente fica muito no nível muito superficial do entendimento das coisas. A verdade é que a gente precisa reconhecer que hábitos saudáveis evidenciam muito mais a nossa fé do que o que a gente imagina. Eita, Pri, falou heresia. Agora vou te cancelar. Mas olha, calma, vai dar certo. Fica aqui, vai dar certo. A questão é que aqui, o que eu quero frisar é que a gente não pode viver de qualquer jeito, né? Então, o crente, quando eu fui casar, eu já conversei sobre isso com outras amigas minhas que casaram. Que quando eu cheguei no lugar, né, pra falar que era casamento cristão e tal, a pessoa falou, eita, crente come demais. E aí, um dia desse eu comentando com uma amiga minha, ela falou que a cerimonialista dela pegou e disse que a moça do buffet pegou e falou, olha, crente come demais, é um pessoal que não cansa de comer. Então, assim, olha o testemunho que o crente dá nos lugares. De glutão. O que é isso? Comer demais. É glutonaria, é pecado, gente. Só que a gente acha que porque não é bebedice, né, que o mundo vive muito na bebedice. Então, a gente vive na glutonaria. Então, tudo bem, porque não é bebedice, sendo que tudo é pecado.
né? Tudo é fruto da carne. A gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, é fruto da carne. Mas a gente não atenta a isso, porque a gente pensa que o pecado do outro, por ser diferente do nosso, é pior. E não é. Pecado é pecado, né? Independente de qual seja ele. Então, a gente precisa evidenciar a nossa fé também nos nossos hábitos com o nosso corpo. E eu não falo só em relação à atividade física. Eu ainda vou falar disso no outro episódio, mas é importante a gente ter cuidado com o nosso corpo, a forma como a gente anda, a forma como a gente fala, né? Muitas coisas podem evidenciar a nossa fé e a gente deixa passar despercebido porque falta entendimento sobre isso, né? Eu passei muitos anos achando que a forma como eu estava vivendo era coerente. E assim, apesar de que a Bíblia não nos fala diretamente que precisamos nos exercitar, ela fala diretamente sobre gula e preguiça, que são dois pecados que nos impedem demais de sair do sedentarismo, de fazer uma atividade física, seja ela qual for. Além de que não nos permitem refletir a glória de Deus, né? Desde quando eu vivo na glutonaria, eu vivo preguiçosa, eu não estou refletindo a glória de Deus. E aí, eu queria convidar vocês para a gente ler juntas Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. E aí lá em Provérbios 23, 21 diz, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Olha só como a Bíblia é clara quanto ao cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, né? Aqui fala de forma específica em relação ao que comemos. Mas se a gente for levar o contrário da preguiça, o que é o ser contrário à preguiça? É ser ativo, né? Quando a gente vai lá para Provérbios 6, as formiguinhas, elas são ativas, elas são diligentes, né? Elas não ficam esperando as coisas acontecerem. E o preguiçoso vai deixando, a vida levar, né? Na verdade, eu digo a vida passar, né? Porque não é nem a vida que leva, a pessoa tá lá, parada, estagnada, e só vê a vida passar. Então, é importante a gente parar para pensar nisso. Se eu vivo na glutonaria, se eu vivo preguiçosa, vai ser muito mais difícil para eu começar uma atividade física, porque eu tô presa nesses pecados, dos quais eu não reconheço. Então, uma coisa que eu friso assim em relação a ninguém te fala sobre atividade física é que no fundo, a gente se deixa levar pela preguiça e pelos desejos da nossa carne em relação ao domínio próprio, que falta, né? Por quê? Porque eu como o que eu quero. Porque eu vivo como se comer demais não fosse pecado, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso. E assim, outro motivo, por favor, não me cancelarem, é que eu não estou dizendo que quem não faz atividade física é porque é preguiçosa e porque é glutona. Não, porque só Deus pode sondar os nossos corações, né? Às vezes você está numa condição de saúde que você não pode fazer atividade física. Você está numa condição de familiar que você não está podendo fazer atividade física. Você é uma puérpera. Você tem neném pequenininho, novinho, que mama toda hora. Como é que você vai fazer para ir para uma atividade física? Então, demanda de muitas coisas. Então, eu não estou dizendo aqui que quem não pratica atividade física é preguiçosa ou é rendida à comida. Não. Mas o meu convite aqui é analisarmos o que estamos fazendo com o nosso corpo e quais são as desculpas que estamos dando para não honrar a Deus com esse corpo, né? A gente precisa o quê? De cosmovisão. A gente precisa de uma cosmovisão cristã para discernir o que é vantagem para o nosso corpo e o que não é. E isso vai ficar claro através de quê? De relacionamento com Deus, né? E assim, também não quero dizer que se você é crente e você tem que ir necessariamente para a academia. Não. Cabe cada pessoa, né? Cada indivíduo avaliar a necessidade de fazer uma atividade física. Seja em casa, seja uma natação, uma hidroginástica, uma musculação, né? E assim, eu não vou entrar no mérito aqui das vestimentas, calma que vai ter episódio 2, se Deus quiser, né? E assim, eu creio que Deus não se agrada, sabe? Da gente ser refém
dessas coisas. Refém da preguiça, né? De não fazer nada porque se deixa dominar pela preguiça. Comer demais, comer até passar mal. E eu não falo aqui da pessoa ir para um rodízio, minha gente. Uma vez, né? A pessoa vai para o rodízio, vai jantar fora. Eu mesmo, se Deus quiser, vou comemorar meu aniversário de casamento no rodízio. Maravilhoso com meu marido, comerei bastante. Mas ainda assim, eu preciso ser vigilante para eu não comer mais do que o que eu preciso. Ainda que eu esteja no rodízio, não é porque tá lá que eu tenho que comer. Entende? Então, assim, esse é o ponto. Outra coisa, às vezes a gente fica... Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Aí quando você vai olhar, a pessoa passa 7 horas no celular. Será que não é tempo mesmo? Que não tem? Então, todas essas coisas, só dá pra gente avaliar se a gente é refém, se a gente tá escrava, por meio de um relacionamento com Deus. E aí, busca na palavra de Deus, ele vai revelar, você vai criar ali uma cosmovisão cristã, você vai criar entendimento para você discernir, né? Como é que você vai resolver isso? Com domínio próprio. E o domínio próprio é o quê? Um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Um fruto de um relacionamento... Um fruto, né? Um fruto, não. Um fruto de um relacionamento genuíno com o Criador. Então, como eu falei no episódio passado, o ponto de partida sempre é o Criador, gente. Sempre vai partir de Cristo. É para Ele. É sobre Ele. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Entendeu? Então, tudo vai partir dele. Se é para limpar a casa, se é para se exercitar, vai partir dele. Para a glória dele, amém? Então, assim, se a gente precisa, na verdade, precisamos alinhar, né? Uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade. Porque aí eu vou me exercitar para a glória de Deus. Meu coração vai estar alinhado com aquilo que eu preciso fazer para adorar o meu Deus. Ainda que seja no crossfit, ainda que seja na natação, ainda que seja fazendo uma atividade física que eu coloquei lá do YouTube, enquanto meu neném dorme, sabe? Eu vou estar atenta ao que o Espírito Santo diz para mim. Ainda que eu não saiba discernir muito bem as motivações, né? Porque assim, por que eu tô falando de relacionamento com Deus? Porque quando eu praticar atividade física ou qualquer outra coisa, né, gente? Que eu sei para quem eu estou fazendo, eu não vou cair na armadilha de Satanás de idolatrar o meu corpo, ou de idolatrar os meus desejos, né? Ou de idolatrar o exercício em si. Eu vou estar diligente quanto à quantidade e à qualidade. E ainda como e também saber discernir o que é descanso do que é preguiça, por exemplo, né? Então, assim, Deus revela tudo através da sua santa palavra. E vale aqui eu salientar que Paulo, ele estava falando a Corinto, nesse contexto, né, de sensualidade, e assim, se nós queremos glorificar a Deus com o nosso corpo, nós não podemos dar lugar à nossa carne. Ainda que estejamos ali fortalecendo a nossa carne corruptível, né? No sentido de músculos, de saúde e afins. Então, assim, é muito importante a gente discernir bem e pedir a Deus que sonde os nossos corações. Até porque, para ser sensual ou para ser idólatra do próprio corpo, eu não preciso estar na academia. Nós sabemos disso, né? Quando eu posso ser sensual simplesmente andando, ainda que meu vestido esteja no pé. Eu posso ser sensual com o meu olhar, ainda que eu esteja totalmente coberta, né? Eu posso ser idólatra do meu corpo quando eu como compulsivamente, sem parar, porque eu quero comer, porque eu preciso comer, porque o meu corpo está pedindo essa comida. Então, assim, a gente precisa sair desse viés de pensar sempre ali, só olhando para frente. A gente precisa ter cosmovisão. Por isso que eu tô falando pra gente ter essa amplitude da palavra de Deus. Não deixar as coisas isoladas. O nosso corpo é um só, ele funciona todo ele para a glória do nosso Senhor Jesus. Não é verdade? Então, quando eu dou lugar à preguiça e eu me deixo dominar por ela, eu tô sendo idólatra do meu corpo também. E do desejo da minha carne. A minha carne quer o quê? Eu quero ficar aqui deitada mais um tempinho. E aí você fica e vai, né? Que deram um nome bonito pra preguiça, né? Procrastinação. Olha que coisa bonita. Fica requintado, né? Você, eu procrastino muito. Gente, isso é preguiça, né? Você vai deixando as coisas para depois. A gente vai para Provérbios. No Evangelho fica muito claro que procrastinação é preguiça. Deixar para depois,
Por que que a formiga é diligente? Porque ela não é preguiçosa. Porque ela vai lá fazer tudo antes que algo ruim aconteça. Por isso que a Bíblia fala tanto de preguiça e pobreza, preguiça e fome, né? Tem um provérbio que diz que o leão está solto às ruas e eis que o preguiçoso vai morrer porque ele não vai sair do lugar dele. Entendeu? Ainda que ele saiba que o leão vai vir buscá-lo, ele não vai, depois eu vou. E aí não vai dar tempo. E aí o leão vai pegar ele. Tá entendendo? Gente, isso é muito forte. Depois que essa chave virou na minha cabeça, muita coisa mudou, sabe? E assim, eu reitero aqui o quanto a gente precisa diferenciar as nossas emoções das nossas vontades, daquilo que Deus quer de nós. Então, é importante a gente saber discernir o que é preguiça, do que é descanso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para descansar. Já até comentei isso para vocês. E assim, venho nessa minha luta diária de entendendo sobre descanso, né? Tenho estudado sobre isso. Deus tem trabalhado no meu coração com tanta misericórdia. E assim, até para gravar esse podcast, né? É retrato do que Deus tem falado a respeito do meu coração. O descanso não é preguiça. Porque o descanso é o fruto de um trabalho, né? Eu vou ali, eu trabalhei, então eu vou descansar. O Senhor trabalhou 6 dias, no 7º, ele descansou. A preguiça não. A preguiça é você não trabalhou, você não fez nada, mas você quer ficar deitado. Entendeu? Então, assim, claro, e eu não tô aqui, pelo amor de Deus, falando de patologia, tá, gente? Quando você tem um quadro de depressão, quando você tem um quadro de ansiedade, é outra realidade. E assim, outra coisa que eu vou falar no 2º episódio, né? Eu já tive compulsão alimentar e aliado, né, a nutricionista que foi meu marido, né? Meu marido, que me orientou, que me ajudou. E assim, a terapia, né? Tudo isso, e principalmente reconhecendo meus pecados, reconhecendo que muito também não era patológico, era mais uma questão de organização mesmo. Então, assim, meu caso, tá? Não tô falando que é o que acontece com todo mundo, pelo amor de Deus. Mas eu fui acompanhada por profissionais capacitados e eu cheguei a essa conclusão. Queria descontar tudo na comida e, aliado a isso, eu ficava com preguiça de me exercitar. Então, eu só queria comer e ficar deitada porque era aquilo que estava me satisfazendo naquele momento. Era o que me deixava bem e me fazia esquecer, né, das questões que eu estava passando. Mas isso eu vou falar lá no episódio 2, que vai complementar melhor o que eu vou abordar lá. E assim, pra gente ir caminhando aqui pro encerramento desse episódio, eu queria que a gente lesse Salmos 139, do 23 ao 24, né? Que ele diz assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas coisas na nossa vida a gente quer resolver de maneira abrupta, né? Sem entendimento, muito no calor do momento. Mas o salmista, se a gente for lendo os Salmos, o salmista nos convida para esse lugar de humildade. O salmista nos convida para esse lugar de desacelerar, de querer ter controle, porque ele está sempre rendido a Deus, né? Quando a gente vai lá para Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele sempre remete um coração humilde. É isso que a gente precisa fazer. Ter um coração humilde. Reconhece que precisa ser provado pelo Senhor. E é isso que a gente tem que saber. Eu preciso me colocar em um lugar humilde de reconhecer: Deus, eu estou usando o meu corpo para te adorar. Em que áreas da minha vida eu tenho negligenciado isso? O que eu posso fazer, meu Deus, para melhorar? Eu estou comendo mal, Senhor, me ajuda. Me ajuda a comer melhor. Sabe, às vezes a gente quer que os nossos filhos comam bem, mas nós não comemos bem, né? Eu quero que meu filho coma frutas e legumes porque faz bem para a saúde, mas eu não como. Como é que fica o exemplo? Não é verdade? Então, nós queremos crianças ativas, crianças saudáveis, mas nós negligenciamos a nossa saúde, né? E aí a gente vai orar a Deus e fica: Senhor, não aguento mais, o meu filho dá muito trabalho e não sei o que, mas sabe? Por isso que a gente precisa encontrar esse lugar,
de pedir para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque, gente, não nos enganemos, sabe? Os dias são maus, né? Então, a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance, né? Tem uma frase, né, que fala que viva como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, tudo depende dele, a gente sabe, mas a gente não pode se isentar da nossa responsabilidade, né? Nós queremos corpos fortes, nós queremos muitos filhos, nós queremos emprego bom, nós queremos o mundo inteiro, queremos um céu de bênçãos. Mas a verdade é que às vezes a gente não se coloca à posição para fortalecer nem a nossa fé, nem o nosso entendimento, nem para um terço disso, né? Então, assim, que o Senhor nos direcione a não viver uma vida de miséria. Não porque nós somos bonzinhos, não. Nós não merecemos. Tudo que nós temos é graça. Graça de Deus é misericórdia. Mas que a gente não vive uma vida de miséria por negligência, sabe? Por pura negligência. Não, eu só vivo doente. Por quê? Porque eu só como porcaria, só como besteira. E assim, gente, eu não sou aqui como é que eu posso dizer? Eu não sou aqui a pessoa que vai ficar julgando e falando, a pessoa come um McDonald's, eu também como, gente. O ponto não é esse, entende? Por isso que eu estou falando, para ter cosmovisão, para a gente ter entendimento. Um rodízio, um McDonald's, um dia que você não vai treinar, sabe? Não é sobre isso. Mas é o que é que a gente está fazendo enquanto a vida gira, enquanto a mágica acontece diariamente. O que é que a gente está fazendo? Porque uma hora a conta vai chegar, né? Eu amo quando a Bíblia diz que a gente vai colher do fruto que a gente está plantando. Então, eu pelo menos, né? Eu quero ser uma avó saudável, minha gente. O que eu tiver ao meu alcance, para eu poder correr atrás do meu netinho, que eu creio, né, Senhor Jesus, se for da tua vontade. Que eu possa correr atrás desses netos. Saúde, com o joelho bom, sem estar sobrepeso, sem estar hipertensa, sabe? Então, eu tô plantando agora enquanto eu sou nova. Já que quando eu era jovem, adolescente, né, eu negligenciei demais a minha saúde. Pra quem não sabe, eu já fui pré-diabética com 12 anos de idade, né? Porque meu lanche na escola era sempre pitulinha com bolo de chocolate. Eu já fiquei bem mal, né? Eu tive uma doença grave no meu estômago e no meu intestino por meados de 16, 17 anos, em que o médico falou muito claro pra minha mãe, olha, ou ela muda ou ela vai ficar com câncer, porque uma hora o estômago dela não vai aguentar. E eu era, gente, extremamente magra. Eu pesava 42 quilos, né? Então, assim, já era crente, mas onde é que estava o meu coração? Eu era escrava da comida, entendeu? Ainda que isso não refletisse no meu corpo, né? Passou a refletir depois, quando eu fiquei mais velha e o metabolismo muda, né, gente? E aí os quilos vieram. E aí eu fui para 67. Mas, enfim, não é isso que eu quero abordar agora. Mas vocês estão entendendo? Que é uma conversa densa, sabe? Que não é uma coisa pela outra. E assim, queria encerrar mais uma vez lendo esse versículo, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se você... perdão, não é o mesmo, né? É como se fosse a contrapartida daquele outro que nós lemos no início. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, que façam tudo para a glória de Deus. Nós podemos nos exercitar para a glória de Deus. Nós podemos comer para a glória de Deus. Nós podemos beber, né? Ainda que água, enfim, qualquer outra coisa, para a glória de Deus, né? A gente pode limpar a casa para a glória de Deus. Tudo pode ser feito para a glória de Deus. Mas a gente precisa estar com esse espírito colocado à prova, né? Como o salmista orou. Então, já me estendi demais, esse episódio ficou super longo. Peço desculpas às irmãs, tá bom? Mas eu realmente queria explicar bem, falar bem direitinho assim, pra que realmente seja pra nossa edificação, pro nosso crescimento como mulheres de Deus, mulheres fiéis ao Senhor Jesus, né? Apesar de não sermos fiéis, porque nós somos pecadoras, mas vocês estão me entendendo, né? Então, assim, vamos refletir sobre isso, vamos orar sobre isso. Peço que vocês orem por mim, tá bom? Lembrem de mim nas orações de vocês, pra que eu continue falando aquilo que Deus quer que eu fale, né, aqui no podcast. Isso aqui pra mim é muito sério, é o meu ministério, sabe? O Instagram eu levo muito a sério, o YouTube eu levo muito a sério, não são
não é sobre ficar famosa, não é sobre ganhar presentes, né? Isso é um adendo, mas não é o principal. Então, assim, que Deus nos conduza a esse caminho de sabedoria, que Deus sonde nosso coração e nos ajude, tá bom? Essa foi a parte 1. Espero o feedback de vocês, mensagens, tá bom? Se quiserem conversar um pouco mais lá no direct, tô disponível, tá bom? E também vou deixar disponível no YouTube, quem quiser uma amiga, né, encaminhar para uma amiga que não tem Spotify, vai estar lá no YouTube disponível. Eu vou deixar tudo informadinho lá no Instagram, tá bom? Então é isso, amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Um super beijo, um abraço bem quentinho e tchau!